Fala, concurseiro! E aí, quando que vai ser a data do próximo concurso da PRF? Vamos trazer agora uma análise do que o PRF Hot, o coordenador aí do novo concurso, vem falando sobre as perspectivas da data da prova. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, já fui PRF, trabalhei na instituição, sei como que é passar por toda essa fase de provas, toda a expectativa. E eu quero trazer hoje o que eu venho analisando aí das falas do PRF Hot, é PRF_Hot com 2 T's, lá no Instagram. Todo sábado ele responde as perguntas do pessoal e ele traz dicas de como está o concurso. Então eu quero que você hoje entenda, pelos próprios prints aqui que eu tirei do Instagram, qual que é a situação desse concurso. Para você que está chegando agora, que não sabe onde se encontra o concurso da PRF, é o seguinte: o governo já sinalizou que vai ter o concurso, vão ser 2.000 vagas. O que falta? Autorização, e a autorização é o procedimento que dá o início para o concurso. A partir da autorização tem que ter 6 meses até a data da prova. Daí, depois da autorização, nós vamos ter a escolha da banca, pode ser dispensa, pode ter uma licitação, normalmente vai ser uma dispensa com escolha do CESP. Depois nós vamos ter o edital, e do edital nós vamos ter a prova. Vamos ver o que o PRF Hot está falando de todo esse processo, e eu vou trazer as minhas considerações aqui para vocês. Então, vamos lá para o primeiro print aqui que eu tirei. Como que está indo o cronograma para o próximo concurso? Vai ter CFP em 2021? Então, pergunta bem interessante. Será que a gente já vai ter o curso de formação profissional já no próximo ano? Então, olha o que ele responde. Teremos um cronograma revisado após a autorização. O que significa isso? Na expectativa para o CFP 2021. Existe já um cronograma. Esse cronograma pode ser revisado. Ou, por exemplo, a Polícia Federal já tem um cronograma até público da prova em abril. Esse cronograma ele pode ser revisado. Ou seja, parece que com a autorização eles vão revisar o cronograma. Talvez mudem datas que eles estavam prevendo inicialmente. Então, eu não sei as datas desse cronograma, mas é o que dá a entender essa conversa. E aqui ele coloca que ele gostaria que o CFP fosse em 2021, né? Ele está na expectativa. Ou seja, nós teríamos aí um primeiro CFP em 2021. Sobre a questão do CFP, ele já falou que ele gostaria que fossem 3 CFPs. Como são 2.000 candidatos, ele gostaria que isso fosse dividido em 3 cursos de formação profissional. Mas, pelo que eu tenho entendido, isso não está muito certo. Pode ser que aconteça até 2 CFPs, tá? Vamos lá então para a próxima pergunta. Qual seria a data ideal para a prova para termos CFP em 2021? Então, aqui está trabalhando muito com a data ideal, com o que a administração, né, a PRF, gostaria. E é muito interessante as pessoas entenderem isso. E tem gente que não compreende. A vontade de fazer a prova, a data da prova, não depende exclusivamente da PRF, depende muito do governo federal. Do governo federal soltar a autorização. Então, muita gente confunde, fala, não, a PRF vai fazer a prova a tal data. Não depende exclusivamente deles. Então, essa pergunta é interessante por causa disso. Qual que é a data ideal? Qual é a data que vocês gostariam? Daí aqui ele coloca, cenário ideal, máximo entre abril e maio. Eu creio que seja talvez final de abril, porque, ao que tudo indica, a PF sempre é antes. Então, a PF seria começo, talvez meio de abril, PRF final de abril e maio. Mas, e aqui ele coloca aqui um ponto que eu acho que é uma dica bem interessante, mas estamos acostumados a trabalhar em cenários de contingência, ou seja, em cenários não ideais, né? Polícia quase nunca encontra cenários ideais, e aqui ele deixa o comentário. Então, para mim, lendo essas entrelinhas do que o PRF falou, mostra que pode ser que não aconteça nem em abril nem em maio, pode ser que aconteça em junho. Aliás, junho é a minha aposta, eu acho que é interessante, mas pode ser até para depois. Eu estava conversando com o aluno ontem. O governo federal, a administração pública, é campeã em não cumprir prazos e não cumprir programas, até às vezes sem culpa, porque em todos esses processos, às vezes podem acontecer contestações judiciais, podem acontecer coisas muito imprevistas. Então, isso acaba demorando
todo o desenrolar aí das fases que precisam acontecer. Vamos então para a próxima pergunta. Ainda acredita em provas objetivas no primeiro semestre de 2021? Aqui a gente continua com a pergunta última ali, né? Será que a gente vai ter até junho, né, a prova? Eu acho que daria para entender essa pergunta nesse sentido. E daí ele coloca assim, ó, primeiro semestre vai até junho, se o edital sair até fevereiro, ainda teríamos prova no primeiro semestre, então acredito. Então, ele coloca que a prova pode acontecer até junho, aliás, eu acho que junho, como eu falei, é a data mais provável, certo? Dentro de todo esse contexto, até dentro do que você lê aqui nas entrelinhas. Segundo ponto aqui, é possível o CFP começar em 2021? Aqui a gente está falando do CFP, do curso de formação, e ser concluído em 2022? Então ele fala, é possível, o PRF funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Sempre que possível, evitamos CFP no período de férias de verão, Natal até Carnaval. Então, ele colocou aqui uma possibilidade do curso de formação acontecer no final do ano, eles mostram que eles não gostam muito, porque atrapalharia muito, né? Afinal, o CFP acontece em Florianópolis e tem todo ali uma equipe gigantesca de pessoas trabalhando, e imagine ficar longe da família, tudo ia ser muito complicado, talvez muita gente nem queira ir, né? Então, é interessante isso daí, e eu acredito que se forem 3 cursos de formação, teria que começar esse ano. Por quê? Lembrando que no próximo ano nós vamos ter aí as vedações da legislação eleitoral. Então, salvo engano, até julho pode ter nomeação, depois não vai poder mais ter por causa da vedação eleitoral. Então, se o governo quiser nomear esses aprovados aí, eles vão ter que começar o curso de formação agora, ou optar aí por 2 cursos de formação bem rápidos. Então, essa é a leitura que eu faço sobre este ponto. Aqui, outra questão, ó, me forma no final do ano que vem. Você acha que daria tempo para ingressar na primeira turma do CFP? Então, ó, pretendemos que a primeira turma seja no segundo semestre, então, como tem essa vontade de fazer a primeira turma no segundo semestre. Eu acho muito difícil a primeira turma acontecer rapidamente. Lembrando, um concurso aí demora quase que em torno de 500 dias. Tem várias fases, tem a prova objetiva, teste físico. Cada uma dessas fases demora quase um mês para acontecer entre uma e outra. E lembrando, ó, acontece investigação social durante todas essas fases, tem a identificação dos candidatos afrodescendentes, tem teste psicológico, e isso acontece em todas as capitais do Brasil, e o número de pessoas que vão participar será gigante. Então, com certeza, esse concurso não vai ser rápido. Eu acredito que se tiver o CFP e a prova, por exemplo, em junho, vai ser coisa ali no final do ano, certo? Não tem como. Se você colocar no papel ali, eles não vão conseguir fazer um processo tão rápido, pelo menos é o que eu acredito. E você? O que você acha? Quando que vai ser esse concurso? Deixa aqui. Você acompanha lá o PRF Hot, o que você tem aí como palpite, certo? Deixa seu like, ajuda a gente a continuar fazendo nosso trabalho, trazendo coisas para você, notícias. Segue a gente lá no Instagram e no Facebook e bora estudar, pessoal. Valeu!